Nos últimos anos, os ventos do politicamente correto se avolumaram de tal maneira que se converteram em ciclones que atingiram o mundo do imaginário e balançaram as estruturas do reino dos vampiros. Os vampiros atuais não querem mais tomar sangue humano. Os vampiros atuais vão tomar sangue de animais e sangue sintético. E aqueles que não se acostumaram com essas novas opções, existe a possibilidade de fazer uma cirurgia. Essa cirurgia seria um implante de um chip no cérebro do vampiro, um chip anti-vampiragem, para ele deixar de ter atração pelo sangue humano. Quase que uma releitura, uma ressignificação da antiga lobotomia que era praticada no passado, né, pela psiquiatria invasiva, né? Era praticado nos esquizofrênicos. Os resultados foram terríveis e a técnica foi abandonada, né? Então vivemos um renascimento do cientificismo frankensteiniano do século XIX, no qual nos propomos a arrumar as desordens da subjetividade, as doenças do imaginário através de cirurgias. Os hospitais, os centros cirúrgicos dos hospitais ocidentais estão lotados de doentes do imaginário, de pessoas com desordens, com desacertos na sua subjetividade. São indivíduos que querem se transformar em répteis. Eles bipartem a língua, serrilham os dentes, implantam substâncias sintéticas para deformarem a sua face. Outros querem se transformar em alienígenas, né? Um alienígena vendido pela ficção científica, né? E eles querem se tornar o mais parecido possível com esses alienígenas. Outros querem se tornar parecidos com artistas do cinema, né? Outros com personagens em quadrinhos. E existe até mesmo aqueles que querem ficar parecidos com bonecos, né? Esses bonecos que criança brinca, o sujeito quer ficar parecido com aquele boneco ali. As pessoas querem fazer uma cirurgia para ficarem mais parecidas com uma pessoa do outro sexo, né? E os vampiros também, que, como o vampiro é o outro, né? É o duplo, o vampiro é a alteridade humana, né? Ele também está sentado lá no banco do centro cirúrgico, esperando a sua vez para fazer a sua cirurgia, para implantar um chip que o tornará mais humano, né? O problema é que quando o vampiro se torna mais humano, isso é sinal de que o ser humano está se desumanizando, né? Está se desumanizando. Os vampiros hoje, eles querem se unir aos humanos e querem, de braços dados, lutar pela paz mundial, contra a fome na África. O vampiro hoje quer ser feliz, ele quer amar e ser feliz, né? E nessa busca do amor e da felicidade, eles abriram mão, né, de uma história, do passado, da sua natureza, né, se convertendo em algo outro, né, para poder estabelecer esse convívio com os seres humanos, né? E os humanos, na ficção vampiresca dos últimos anos, os humanos querem se transformar em vampiros, né? A Bela, a heroína lá do Crepúsculo, né? Tem um namoradinho dela que é vampiro, o Edward, o doce, casto Edward. Ela implora para ele, para que ele a transforme no vampiro, né?
numa vampira. O entrevistador da Anne Rice, lá de Entrevista com o Vampiro, ele implora para ser transformado no vampiro. Porque os vampiros constituem hoje na sociedade, né, mais um grupo, né, no meio, numa sociedade multiculturalista, polissêmica, relativa, né? Os vampiros constituem mais um grupo estranho, mais um grupo esquisito, mais um grupo incompreensível, né? Que disputa ali junto com dezenas, centenas, milhares de outros grupos. Né? Há na contemporaneidade, portanto, um nivelamento dos grupos. Né? Tanto faz ser vampiro ou ser humano. Por isso que a mocinha bela quer virar vampira, o jornalista entrevistador lá quer virar vampiro. Por quê? Porque tanto faz como tanto fez. Porque na balança relativizadora da contemporaneidade, né, um grupo de santos, ele tem o mesmo valor social que um grupo de prostitutas. Se você botar na balança, o valor social é o mesmo, né? Não há diferença. Né? O Bauman dizia, né, morreu o ano passado, né, que vivemos numa sociedade líquida, numa realidade líquida, né? onde a realidade se amolda à subjetividade. Cada um se mostra de um jeito e constrói a sua realidade de um jeito. Cada um vê aquilo que projeta. Né? Então há uma liquidez, né? uma liquidez na sociedade. O indivíduo não sabe quem é mais vítima e quem é agressor. Né? Ele não sabe nem o sexo dele. Né? Apesar de todas as evidências apontarem e dizer que ele pertence ao sexo masculino, ele está em dúvidas. E outras vezes ele tem certeza que não é aquele o sexo dele. Né? Ele contradiz totalmente a realidade, impondo uma realidade que parte do seu imaginário, que parte da sua subjetividade. Então, nessa realidade líquida, que o Bauman falava, o indivíduo não sabe se ele é vítima ou se ele é agressor. Isso a gente vê na violência urbana, né? Na qual tenta-se de toda maneira, né, explicar socialmente, psicologicamente, todas as atrocidades acometidas na violência urbana. Então, o papel de vítima e de agressor, eles estão borrados e há uma troca de papéis da vítima se sentindo agressora, né? Há uma troca de papéis e nessa troca de papéis o sujeito não valoriza nem o processo da civilização, de que ele é um humano, então ele quer ser vampirizado, ele quer se constituir em algo outro que não seja mais humano. Mas, nossa, nós chegamos milênios de civilização para conseguirmos tudo isso aqui não vale nada, não, vamos derrubar tudo isso e nada disso serve, mas o que você vai colocar no lugar? O indivíduo não sabe, né? O indivíduo quer destruir, né? Então ele quer ser convertido em vampiro, para ele tanto faz ser humano ou ser vampiro, porque são valores iguais, são valores semelhantes. Na balança relativizadora, eles significam a mesma coisa. Né? Portanto, tanto faz ser uma quanto ser outra, vai dar no mesmo. Então vemos aí nisso tudo, e sobretudo, um grande processo de desumanização. Né? O vampiro no passado, ele significava o perigo, o desconhecido, e significava o mal. Mas o mal hoje, ele está totalmente borrado, ele se encontra indefinido. O mal deixou de existir. Né? Então o vampiro hoje vai significar o quê? O vazio, a solidão, a orfandade, a fragmentação do sujeito contemporâneo.
Os vampiros saíram das sombras e dos caixões, constituindo mais um grupo, mais uma minoria a lutar pelos seus direitos. Acaba de chegar no mercado mais uma fobia, a vampirofobia.